Seja muito bem-vindo à nossa videoaula desta semana, que tem por objetivo falarmos sobre o gênero textual resumo. De acordo com o Dicionário de Gêneros Textuais, de Sérgio Roberto Costa, o resumo pode ser uma apresentação abreviada de um texto ou conteúdo de livro, peça teatral, argumento de filme, dentre outros textos. Constitui, então, um gênero em que se reduz um texto qualquer, apresentando-se seu conteúdo de forma concisa e coerente, mantendo-se o tipo textual principal. É sobre esse gênero textual que falaremos nessa videoaula. Então, para começarmos a nossa conversa sobre esse tópico, observe uma proposta de texto do vestibular da Unicamp que se encontra na página 16 do seu material didático de língua portuguesa. Vamos ler essa proposta cobrada pela Unicamp. Imagine-se como um estudante de ensino médio de uma escola que organizará um painel sobre características psicológicas e implicações no plano individual e na vida em sociedade. Nesse painel, destinado à comunidade escolar, cada texto produzido será antecedido por um resumo. Você ficou responsável por elaborar o resumo que apresentará a matéria transcrita abaixo, extraída de uma revista de divulgação científica. Nesse resumo, você deverá apresentar o ponto de vista expresso no texto a respeito da importância do pessimismo em oposição ao otimismo, relacionando esse ponto de vista aos argumentos centrais que o sustentam. Atenção! Uma vez que a matéria será reproduzida integralmente, seu texto deve ser construído sem copiar enunciados da matéria. Pessimismo. Para começar, precisamos de pessimistas por perto. Como diz o psicólogo americano Martin Seligman, os visionários, os planejadores, os desenvolvedores, todos eles precisam sonhar com coisas que ainda não existem, explorar fronteiras. Mas, se todas as pessoas forem otimistas, será um desastre, afirma. Qualquer empresa precisa de figuras que joguem a dura realidade sobre os otimistas, tesoureiros, vice-presidentes financeiros, engenheiros de segurança. Esse realismo é coisa pequena se comparado com o pessimismo do filósofo alemão Arthur Schopenhauer. 1788-1860. Para ele, o otimismo é a causa de todo o sofrimento existencial. Somos movidos pela vontade, um sentimento que nos leva a agir, assumir riscos e conquistar objetivos. Mas essa vontade é apenas uma parte de um ciclo inescapável de desilusões. Dela, vamos ao sucesso. Então, a frustração e a uma nova vontade. Mas qual é o remédio, então? Se livrar das vontades e passar o resto da vida na cama sem produzir mais nada? Claro que não. A filosofia do alemão não foi produzida para ser levada ao pé da letra. Mas essa visão seca joga a luz no outro lado da moeda do pessimismo. O excesso de otimismo propagandeado nas últimas décadas por toneladas de livros de autoajuda. O segredo por trás do otimismo exacerbado, do pensamento positivo desvairado, não tem nada de glorioso. Ele é uma fonte de ansiedade. É o que concluíram os psicólogos John Lee e John Wood da Universidade de Waterloo, no Canadá. Um estudo deles mostrou que pacientes com autoestima baixa tendem a piorar ainda mais quando são obrigados a pensar positivamente. Na prática, é como se, ao repetir para si mesmo que você vai conseguir uma promoção no trabalho, por exemplo, isso só servisse para lembrar o quanto você está distante disso. A conclusão dos pesquisadores é que o melhor caminho
é entender as razões do seu pessimismo e aí sim tomar providências. E que o pior é enterrar os pensamentos negativos sob uma camada de otimismo artificial. O filósofo britânico Roger Scruton vai além disso. Para ele, há algo pior do que o otimismo puro e simples, o otimismo inescrupuloso, apenas utopias que levam populações inteiras a aceitar falácias e resistir à razão. O maior exemplo disso foi a ascensão do nazismo, um regime terrível, mas essencialmente otimista. Tanto que deu origem à Segunda Guerra, com a certeza inabalável da vitória. E qual a resposta de Scruton? Para esse otimista inescrupuloso, o pessimismo, que segundo ele, cria leis preparadas para os piores cenários. O melhor jeito de evitar o pior, enfim, é antever o pior. Depois do texto, temos logo abaixo significado de alguns vocábulos que aparecem no texto. O primeiro deles é utopias, que significa projetos de natureza irrealizável, ideias generosas, porém impraticáveis, quimeras, fantasias. E depois, falácias, quaisquer enunciados ou raciocínios falsos, que, entretanto, simulam a veracidade, raciocínios verossímeis, porém falsos, enganos, trapaças. Então esse texto foi extraído de uma matéria, O Lado Bom das Coisas Ruins, escrita por M. Horta e veiculada na revista Super Interessante, que foi publicada em março de 2012. Veja que a Conveste, comissão que organiza o vestibular da Unicamp, fornece ao candidato informações sobre a situação discursiva, isto é, orienta sobre o que, como, para quem e por que escrever o texto, além do suporte em que será veiculado. Então, na proposta do resumo, essas informações são destacadas das demais. Assim, a comissão de vestibular espera que o candidato, colocando-se na posição de um estudante de ensino médio, escreva um resumo que apresente à comunidade escolar a matéria pessimismo, em um painel cuja temática são características psicológicas e suas implicações. Então, nesse resumo, deverão estar necessariamente presentes o ponto de vista da matéria, a importância de uma postura pessimista diante do mundo ou a necessidade de equilibrar as visões pessimistas e otimistas e argumentos que sustentam na matéria tal ponto de vista. Isso implica que os argumentos mobilizados deverão ser apenas aqueles que se encontram na matéria. Salienta-se que um resumo não é uma lista de itens, mas um texto articulado, isto é, cuja estrutura interna propicia progressão temática. Além disso, a atividade de resumo pressupõe uma habilidade de leitura bastante desenvolvida, devendo o leitor ser capaz de aprender a estrutura informacional e argumentativa do texto a ser resumido. Uma leitura que não perceba a estrutura temática em sua progressão pode levar a um resumo que se limite a recortar as informações na sequência em que ocorrem no texto. No caso específico da atividade proposta, temos, de um lado, a relevância do pessimismo como uma baliza do mundo real para a boa consecução das ações coletivas do homem em sociedade. E, por outro lado, os perigos que o excesso de otimismo pode trazer para as sociedades, especificamente no plano político. No plano individual, o otimismo puro e simples pode ser fonte de angústias, uma vez que a realidade da vida raramente corresponde às situações idealizadas que o otimista constrói. Assim, antes de prosseguirmos falando sobre essa temática, que é o resumo, eu gostaria que você respondesse as 4 questões que aparecem na página 17 do seu livro didático de língua portuguesa.
Resolva rapidinho as questões e volte novamente para esse vídeo para conversarmos sobre elas. Questão de número 1. Após reler toda a proposta e o texto base, inicie a etapa de planejamento do seu resumo. Para tanto, responda as seguintes perguntas. Letra A. Qual é a posição de enunciação, isto é, o perfil de autor que o candidato deve assumir? Então nós podemos dizer aí que, de acordo com a proposta, o candidato ele deve assumir o papel de um estudante do ensino médio que deve produzir um texto para a comunidade escolar. Letra B. Com qual objetivo o resumo será produzido? Então, o objetivo do resumo é o de apresentar as ideias principais de um texto que compõe um painel sobre a influência das características psicológicas na sociedade. Letra C. Qual o suporte previsto para a veiculação do resumo? Então, o resumo integrará um painel na escola. Letra D. A qual público o resumo deve ser direcionado? Então, o texto é voltado para a comunidade escolar. Lembrando que esse público é formado por alunos da escola, parentes dos alunos, professores e outros profissionais que trabalham na escola, como, por exemplo, diretor, coordenadores, auxiliares de limpeza e também da manutenção. Trata-se, portanto, de um público variado, com níveis distintos de conhecimento acerca do tema explorado no texto. Letra E. Como a definição desse público impacta na linguagem e na seleção de informações do resumo? Como o texto será escrito para um público variado, é necessário selecionar informações que tornem o texto compreensível a todos, sem prejudicar a informatividade. Então, para facilitar o entendimento de conceitos, faz-se necessários o uso de breves explicações, do emprego de linguagem clara e objetiva, além da adequada relação entre as ideias. Questão de número 2. O texto base se desenvolve em torno de uma tese, isto é, de uma ideia geral que sustenta toda a matéria. Identifique a tese de pessimismo, bem como os argumentos que o autor utiliza para embasá-la. Então nós podemos dizer que a tese do texto é: a postura pessimista é importante para a sociedade, pois é necessário equilibrar as visões pessimista e otimista, e os argumentos que vão fundamentar essa tese são: o primeiro deles é a importância do pessimismo para o bom desenvolvimento de atividades do ser humano em sociedade. Um outro argumento que nós podemos destacar é que as evidências de que o otimismo puro e simples possam trazer, na realidade, um sentimento de angústia, como um lembrete da distância entre o que foi idealizado e a realidade. E ainda há um outro, que é os perigos do excesso de otimismo, especialmente no campo político. Questão 3. Para fundamentar as ideias expostas no texto, o autor recorre a diferentes teóricos, a quem são atribuídas, respectivamente, as seguintes ideias. Letra A. É preciso que haja pessoas pessimistas para que haja um equilíbrio nas esferas profissionais. Então essa ideia é do Martin Seligman. Letra B. O excesso de otimismo conduz irremediavelmente à frustração. Então nós vamos ter aí uma ideia de Schopenhauer. Letra C. O ser humano deve buscar as razões para o pessimismo e orientar suas ações com base nelas. Temos aí as ideias do John Lee e John Wood. Letra D. O excesso de otimismo, especialmente no campo político, pode trazer severas consequências. Esse otimismo inescrupuloso é combatido pelo pessimismo. Aqui nós podemos mencionar as ideias de Roger Scruton. E na questão 4 temos o seguinte enunciado: qual relação essas citações estabelecem entre si? Podemos dizer então que todas as citações conduzem a uma mesma conclusão: a importância da visão pessimista
para o equilíbrio social e individual. Agora, com base nas respostas que você escreveu para cada questão, tente esboçar um resumo da proposta que foi solicitada no vestibular da Unicamp e depois verifique se seu texto atende aos requisitos que constam na questão 6. Agora vamos analisar o texto que aparece na página 19 do seu material didático. Leia o diálogo e depois responda as alternativas sobre esse conteúdo que se refere a correlação de tempos verbais. Vamos lá então. Resolva as atividades e retorne ao vídeo para conversarmos sobre essa temática. Nós vamos começar a falar sobre a correlação verbal nesta videoaula e daremos continuidade na próxima videoaula da semana que vem. Então você já fez as atividades? Vamos então ver cada uma das questões. Temos aí o seguinte texto: se eu tivesse dinheiro, comprarei este sapato. Você certamente identificou que quando ouvimos uma oração como essa, percebemos que a correlação dos verbos não está correta. Vamos então ver cada uma das alternativas. Letra A. O que causou o estranhamento em relação à fala da personagem à esquerda? Então nós podemos dizer que esse estranhamento é decorrente da forma verbal comprarei. Letra B. O que indica a forma verbal usada na oração? Se eu tivesse dinheiro? Então essa forma verbal é uma forma que indica dúvida, incerteza, hipótese. E desse modo nós podemos identificar que essa forma verbal está no modo subjuntivo. Letra C. Que ideia está expressa na forma verbal empregada na oração comprarei este sapato? Então a ideia expressa pela forma verbal comprarei indica uma certeza. Nesse caso, nós temos um verbo que apresenta uma forma verbal que está no modo indicativo. Letra D. Como o período deve ser reescrito para expressar com lógica a ideia de que 1. A personagem não tem realmente o dinheiro para comprar o sapato? Então deveríamos escrever da seguinte forma: se eu tivesse dinheiro, compraria este sapato. 2. A personagem tem certeza de que no futuro terá dinheiro para comprar sapato? Então a forma correta seria: quando eu tiver dinheiro, comprarei este sapato. Letra E. A que conclusão se pode chegar quanto à correlação entre os tempos verbais? Então nós podemos chegar à conclusão de que é preciso combinar os tempos verbais. Se a ação indica hipótese, incerteza, as formas verbais precisam manter essa ideia. Se indicam certeza, as formas verbais devem ser selecionadas tendo isso em vista. Ou seja, precisamos ter uma uniformidade verbal em relação ao tempo e ao modo. Assim, ao falar ou ao escrever, é preciso combinar os tempos verbais e também os modos. Na fala da personagem, o verbo ter está flexionado no pretérito imperfeito do subjuntivo. Expressa ideia de dúvida, de incerteza, possibilidade, eventualidade. E o verbo comprar, no futuro do presente do indicativo, expressa, entre outras ideias, fatos certos ou bastante prováveis. Portanto, não se pode dizer comprarei este sapato, pois o ato de comprar está condicionado não a uma certeza, mas a uma hipótese, indicada pelo pretérito imperfeito do subjuntivo de ter dinheiro. Então por hoje é só, mas antes de finalizarmos a nossa videoaula, eu convido você a fazer as atividades de 1 a 6 que se encontram entre as páginas 4 e 5 do seu livro de atividades de língua portuguesa. Bons estudos e até a próxima!